E seguimos aqui no Sinal Aberto, falando agora sobre o aniversário de Goiânia. Goiânia completa 88 anos no próximo domingo e seguimos aqui trazendo a informação a você. Ontem começamos, pessoal, a falar aqui sobre o centro de Goiânia, abordamos alguns problemas urbanísticos e você já sabe que para lembrar a data, resgatar nossa história e ajudar a pensar formas de se construir uma cidade melhor para todos os habitantes, para o goianiense, para quem se considera goianiense, veio de outra cidade e hoje está aqui. Até a próxima sexta-feira, aqui no Sinal Aberto, segunda edição, estamos promovendo uma série de entrevistas para guiar esse debate. Fizemos então um recorte sobre a região central da cidade e abordaremos hoje aspectos mais relativos ao comércio de Goiânia. E sobre este assunto, nós estamos em contato a partir de agora com o presidente do Sindlojas, o Sindicato do Comércio Varejista de Goiás, Eduardo Gomes dos Santos. Oi, presidente, uma ótima tarde, seja novamente muito bem-vindo aqui a Sagres. Uma ótima tarde também para vocês e para todos os telespectadores e os ouvintes aí da Sagres. Presidente, falamos então, aqui a gente está tratando toda esta semana sobre o aniversário da cidade de Goiânia. Em especial, temos feito um recorte sobre o centro da cidade. Ontem apresentamos aqui no Sinal Aberto uma reportagem e nas imagens a gente destaca o seguinte: várias placas de aluga-se e vende-se. Qual é a preocupação? Como o Sindlojas tem analisado este fator no centro da cidade? Bom, eu já participei de várias reuniões com relação à revitalização do centro de Goiânia. E tem algumas coisas aí, algumas providências que devem ser tomadas, justamente com relação às fachadas das lojas, modernizar as fachadas. Isso aí faria parte de uma revitalização mesmo, né? Mas tem algumas coisas que impactante aí. Por exemplo, o centro de Goiânia hoje está passando por algumas reformas, algumas coisas aí que logo isso vai passar. Isso é compreensível. Mas, por outro lado, as ruas foram totalmente mudadas, então as pessoas ainda não estão acostumadas com isso aí. Nós temos o problema do redutor de velocidade do centro, que é 40 quilômetros. As pessoas têm medo, inclusive, de andar no centro, porque vão ser multadas, com certeza. Eles não sabem exatamente quais são as ruas que estão aí uns 40 quilômetros. Nós entendemos que isso aí poderia ser um pouquinho maior, né? Pelo menos 50 quilômetros, ninguém vai rodar isso aí, mas às vezes, com a velocidade tão baixa, isso inclusive deixa de fluir mais o trânsito no centro de Goiânia, fazendo com que deixa de ser convidativo passear no centro de Goiânia. Muitas vezes eu mesmo já fui multado aí no centro de Goiânia, né, e não estava correndo, quer dizer, passa lá 2, 3, 4 quilômetros acima e você já é multado. Então, isso realmente, eu já havia sugerido isso aí, mas parece que não foi aceito, mas nós deveríamos repensar nisso aí, fazer com que fique mais convidativo aí a Rua do Lazer aí, melhorar a Rua do Lazer, fazer coisas aí para ficar convidativo aí para as pessoas irem aí, inclusive até para fazer turismo, né? Goiânia tem que ser uma cidade aí ao ponto de receber o turismo, né? O que você citou aí, por exemplo, com faixas de aluguel, de venda, quer dizer, isso não é normal nos outros bairros, nas outras regiões de Goiânia, e isso não está acontecendo, muito pelo contrário. As pessoas estão aí, os empresários, buscando pontos para alugar e muitas das vezes não está tendo. Nós estamos sentindo que na cidade, o modo geral, está diminuindo muito salas de locação. É sinal de que o comércio está pujante, está crescendo, está abrindo novas empresas, né? Há de se ver que a junta comercial bateu recorde aí de abertura de empresas. Então, nós entendemos que tem, sim, muita coisa para se fazer
aí no centro de Goiânia. Acreditamos que logo que termine essas obras aí, provavelmente o nosso prefeito aí deve se interessar aí por essa área aí que é tão importante revitalizar o centro de Goiânia. Kleber Ferreira, ontem falamos aqui também sobre a Zona 40, o presidente Eduardo já colocou novamente este assunto na visão dele, Rua do Lazer, que foi um ponto levantado por você, Kleber. Pois e quando eles criaram a Zona 40, eu disse, viu, doutor Eduardo, se fosse bom não seria uma zona. Então, é preciso que a coisa seja revista até do ponto de vista cidadão, porque o carro andar a 40 km por hora, ele trava todo o trânsito, ele trava todas as ruas, e a gente nem sabe onde é que é 40, onde é que é 50, onde é que é 60. É uma lei que tem muito mais um caráter arrecadatório do que um caráter educativo. Não faz sentido nenhum isso aí, nenhum mesmo. Tomara que Horácio Melo Cunha, que é o atual presidente da SMT, o secretário, melhor dizendo, que ele veja isso, porque ele é muito compreensivo, muito acessível, e tomara que ele reveja isso. Agora, sobre a área, as ruas do lazer, eu tenho uma opinião diferente do senhor. Eu acho que aquilo ali tem que passar uma patrola de cima, assim, arrancar, mas arrancar, assim, tudo, e fazer daquilo rua. Atílio Correia Lima concebeu aquele espaço ali para a rua, para um carro subir, o outro descer, porque o trânsito no centro de Goiânia, em torno da Praça do Bandeirantes, ele virou uma anarquia por causa daquilo lá. A 7 não sobe, a 8 não desce, e são as paralelas da Avenida Goiás que serviriam para cumprir esse papel na engenharia de trânsito. Faz outras coisas para o lazer, cuide da arte decor do centro da cidade, que ela vai chamar o público para lá. Abra empreendimentos interessantes de lazer, lanchonetes, cinemas, danceterias, coisas desse nível, que o comércio vai voltar a ser pujante. Outra coisa, é preciso estudar em algumas calçadas que estão largas demais, cabem boxes para estacionamento do carro, da moto, porque não chega lá, não tem como pôr o carro nas costas, e as lojas de estacionamento não comportam os veículos. Deixe os veículos na viela, eles serão roubados, porque ninguém está vigiando as vielas também. Eu penso que esse debate precisa ser aprofundado com a coragem necessária para falar isso que a gente está falando aqui, que a gente interessa pela cidade, porque o centro, na verdade, se transformou num grande mocó e numa grande região para usuário de drogas. A realidade goianiense é essa. Qual lojista vai se interessar para se instalar num lugar como este? Então, nós temos que resolver. Não estou aqui criticando nenhum usuário, acho que é um doente, precisa da assistência do poder público. É uma outra coisa que o poder público tem que usar. Vários doentes mentais estão pelas ruas de Goiânia por causa do uso das drogas. Parece que são invisíveis. A gente nunca vê nenhum político falando sobre eles. Só nós estamos vendo. Esse pessoal também precisa de uma assistência e melhora o centro, porque esse pessoal assistido na saúde, eles vão deixar as ruas do centro, deixar inclusive de ser ameaça a si mesmo e as pessoas que estão andando por ali. O senhor pensa que eu falei um monte de bobagem? Não, eu realmente não havia pensado. Como já existe a Rua do Lazer, se ela existe, tem que ser bem cuidada, eu concordo. Mas eu não sou contra a sua ideia, não. Eu acho que se passar o trânsito ali, na rua ali, deixando estacionamentos, eu acho que seria para o comércio. Nós estamos falando de comércio. Então, para o comércio seria melhor. O lazer nós deixamos lá para o Mutirama, lá para o Horto, né? Para as praças públicas, ali na Praça Tamandaré tem muito espaço aí para lazer. Concordo plenamente. Agora, não havia pensado nessa possibilidade de tirar a rua. Como ela existe, e se não for tirar, nós temos que cuidar melhor dela. Ela existe ali onde era o Magazine Central, por exemplo, era uma via de muito movimento. Ali hoje, como onde era o Cine Casablanca, lá na 8, estou falando da 7 e da 8, esses dois espaços foram fechados para chamadas ruas de lazer. Estão lá usuários de drogas para fazer as suas necessidades fisiológicas nas vielas que cercam lá e ficar ali, às vezes, até atrapalhando que as pessoas transitem a pé por aquele espaço, temendo algum tipo de agressão, quando não é invadida por ambulantes ilegais
que vendem produtos contrabandeados no centro da cidade. Então, eu penso que aquilo ali já exauriu, aquilo lá não tem função de lazer e não vai ter. Nunca teve e não terá. Então, flui o trânsito para o comércio, ter segurança, quem for comprar ter garantia que vai e vem, vai rodar em torno da Praça dos Bandeirantes tranquilamente, descendo pela 8, subindo pela 7, contornando a Anhanguera, entrando pela 4, abre aquele espaço que está travado e aí não tem como o comércio funcionar. Ou o senhor não pensa assim? Eu penso assim, eu acho o seguinte, a rua de lazer, ela teria muito significativo, seria muito importante se ela fosse de lazer. Se fosse de lazer e tivesse a revitalização completa do centro de Goiânia. Porque aí, com a revitalização, iria chamar um público muito grande de pessoas, de pedestres, de pessoas que ficariam circulando nas lojas, a pé, por sinal. Aí sim, faria sentido a rua de lazer. Mas eu concordo com você, viu, Kleber? Eu acho que o mais importante seria realmente revitalizar as ruas, revitalizar o centro de Goiânia, criar estacionamentos, ou seja, nós teríamos condições de fazer do centro de Goiânia um grande shopping, entendeu? Com estacionamentos, facilitando as pessoas de ir a alguma loja ali e fazer suas compras, controlar aqueles ambulantes. Presidente, ali. Esse aspecto aí do estacionamento que o senhor cita, o aspecto do estacionamento que o senhor cita, inclusive, está na proposta do Código Tributário, que foi aprovado recentemente. A Prefeitura, ela destacou isso no texto. E aí, já quero colocar aqui com o senhor outra questão. A respeito desse Código Tributário, a gente falou aqui sobre essa dificuldade econômica no centro de Goiânia e foi um dos objetivos que a administração municipal colocou na discussão desse Código Tributário, que vai ajudar nesse processo de revitalização do centro. O senhor acredita que esse código pode sim dar esse subsídio que foi aí destacado para mudar uma concepção econômica no centro? Tem tudo para ajudar, sim. Eu não tive conhecimento de todas as cláusulas, de todos os recursos do Código, do Código Tributário. Eu não tive isso aí, mas se realmente a intenção foi essa aí, haverá recursos, sim, né? E, por exemplo, quando eu citei no caso de fachadas, tem que ser discutido lá no Código Tributário, né? Isentar as empresas por um tempo hábil e que realmente justifica o investimento para trocar as fachadas, porque a proposta inicial eu fui totalmente contra ela, porque dava lá um ano de isenção, 1 ano, 2 anos de isenção do IPTU, mas isso aí não representava nem 20% do valor da fachada. O custo hoje de uma fachada é muito grande, muitos imóveis aí são locados. O locatário não quer investir tanto numa calçada, numa fachada, onde o imóvel não é dele, né? E o que ele paga de IPTU, às vezes, é muito menos do que gastaria numa fachada. Então, isso aí, se no Código Tributário estiver mencionando sobre isso aí, eu acho sim que poderá realmente melhorar isso aí. Aí esse ponto já é outra legislação, Kleber. E, presidente, é a da fachada limpa. Inclusive, a Prefeitura de Goiânia prorrogou por um período de mais 2 anos, né? Porque, por conta da pandemia, não houve aí uma adesão significativa por parte dos comerciantes. Então, a Prefeitura acabou, então, estendendo este período. Mas aí, pelo que o senhor destaca, então, há necessidade de uma discussão maior, de rever pontos desta legislação relativa às fachadas limpas? Eu acho que sim, porque como não houve aí interesse dos lojistas, dos empresários, né, tem que conversar mais com o lojista, fazer uma reunião ali, inclusive com os líderes ali da região, e ver com eles ali qual é a necessidade, o que tem que ser feito realmente para que isso... Porque como nós estamos falando, embora uma legislação diferente da fachada, mas eu estou falando de revitalização, e as fachadas fazem parte da revitalização do centro. Acho que é interessante... Desculpa, pode concluir.
Eu acho que é interessante, sim, só para complementando aí, rediscutir sobre isso aí. Contudo, só mudar a fachada limpa, sem nenhuma ação complementar para melhorar a qualidade da calçada, tem calçada ampla demais e não tem ninguém andando no centro, faz parte dela aquele box do estacionamento, faz um centro bonito, cria ruas mais bonitas, mais atrativas, faça alguma coisa no meio-fio, por exemplo, na faixa de sinalização. Só a fachada limpa, eu penso que resolve muito pouco. É chamar o empresário e falar assim, ó. Chama o empresário e fala assim, ó, paga a conta da sua fachada aí. Passa a conta para ele como se estivesse resolvendo o problema. E isso só não vai resolver. A gente não pode iludir a gente mesmo com aquilo que os políticos às vezes propõem para falar que estão fazendo alguma coisa e a gente achar que está fazendo. Não estão. É preciso de um conjunto de ações. Limpa a fachada e faça outras coisas para que o centro da cidade fique atraente. Não, concordo plenamente. Pega essas calçadas largas que você falou aí, faça estacionamento tipo escamas, né? E deixe estacionamento, coloque, sei lá, estuda o meio aí, traga de fora um sistema de um parquímetro ali que para não deixar, porque senão o que acontece? Chega o caboclo lá, deixa o carro de manhã lá, só vai tirar à tarde quando ele for embora. Não, mas vou contar uma história para o senhor, vou dar uma novidade para o senhor. O Instituto Federal de Educação tem um estudo de parquímetro prontinho para o centro de Goiânia, baratinho. Aí, tá aí, ó, tá vendo? Seria a solução, né? Aliás, não é só lá no centro, não é só no centro de Goiânia, ali em Campinas também, você não consegue andar ali, não consegue achar uma vaga de estacionamento. Essa situação tem que ser resolvido no centro e nos outros bairros aí, como Campinas aí, que é um grande centro comercial, e você não consegue parar o carro lá para efetuar uma compra de nada. Tem que ser resolvido. E já que fica tudo em cima, fica tudo acima à disposição apenas dos funcionários das empresas. O cliente não tem como chegar. E já que nós somos amigos e o senhor tem comigo muito respeito, eu vou te dar uma outra opinião pessoal de quem tem 62 anos vivendo em Goiânia. Quando eu nasci, Goiânia ainda era muito pequena e eu sempre vivi aqui. Essa questão do BRT não vai resolver nada para o trânsito de Goiânia, sobretudo no centro, porque o ônibus não atende à necessidade do grande número de usuários que Goiânia tem. Vai resolver para a empresa de ônibus, que ela vai ter um corredor exclusivo para ela andar, para o carro dela andar para lá e para cá sozinho. E quem tem carro e paga o seu IPVA, que se dane, paga para andar na rua, mas a rua vai ser terceirizada para a empresa de ônibus. Essa é a minha concepção. Porque se atendesse, seria uma beleza, mas não atende. Então tem que criar o estacionamento, como nós estamos falando aqui, porque a revitalização do centro passa por esses boxes camados de estacionamento, claro, com o parquímetro para controlar a presença do carro por determinado tempo dentro desses boxes, para senão o cara chega, põe o carro ali de manhã e vai embora de noite, tira ele de noite, de forma organizada, e aí sim modernizar o centro, com certeza será revitalizado assim. Com relação ao BRT, eu acho que nós temos que aguardar e ver o resultado disso aí. Eles estão fazendo o asfalto com uma camada de 20 e tantos 23 centímetros de concreto, né? Está colocando bastante ferro e tudo. Eu acho que ali o certo seria o VLT. Mas como o BRT já está em primeira mão, nós acreditamos o seguinte, que existe uma previsão de futuramente ter o VLT, né? Aí é simplesmente colocar os trilhos ali, o concreto já está feito, quer dizer, é um serviço que não vai precisar de fazer mais, mas que nós vamos ter que acreditar nisso aí, né, e sentir. Eu acho que nós temos que conhecer primeiro, ver o resultado, mas o senhor não deixa de ter totalmente razão não, porque nós já estamos aí muito desgastados aí com o transporte coletivo, né? Enfrentamos todo tipo de problema e nunca teve uma solução definitiva. Eu acho que nós temos que cobrar das autoridades aí, responsáveis por essa parte aí, para melhorar um pouco mais isso aí, melhorar esse trânsito, melhorar o transporte coletivo. Nós somos totalmente contra corredor exclusivo para ônibus, nós somos contra isso mesmo,
porque isso está acabando com o comércio, acabou com o comércio da T63, da 85, já estão estudando aí para T7. Eu acho que os ônibus deveriam ser aqueles ônibus que, com o estacionamento na ilha, quando é avenida, você entendeu? Para não ter que tirar a possibilidade do estacionamento nas ruas. Nós não podemos matar a galinha de ovos aí, que é a arrecadação do Estado. Se acaba com o comércio, acaba com a arrecadação. Então, a cidade não é só mobilidade, a cidade Presidente, nesse aspecto, atividades. Ela tem que gerar empregos, ela tem que gerar circulação de moedas, porque é um espaço urbano. A cidade não é só mobilidade, né? Se faz a calha do canteiro central da avenida para o ônibus ir e vir, como é na Anhanguera, e deixa as laterais para a vida comercial da cidade sobreviver, nenhum problema. Agora, concordo plenamente. Uma rua para beneficiar uma empresa de ônibus, não dá para eu, com 60 anos, ficar a favor disso, não. Mas é aquela história, o finado prefeito aí, Paulo Garcia. O Paulo Garcia, na época ele contratou uns engenheiros de São Paulo para fazer essa engenharia de trânsito aí aqui de Goiás, de Goiânia, sabe? Então, ou seja, trouxe alguém que não conhecia nada da cidade e matou aí, está matando aí com a cidade. E isso aí realmente de acabar com o estacionamento na porta das lojas, realmente nós não aprovamos isso aí de jeito nenhum, porque nós precisamos de dar valor. Presidente, vamos aqui então avançando neste debate sobre o centro da cidade. A gente vai continuando. O nosso tempo ele é limitado. Eu quero agradecer o senhor aqui pela participação mais uma vez com a gente aqui na Sagres. Presidente Eduardo Gomes, do Sindlojas, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade. Foi uma satisfação, Kleber. E um abraço para todos os ouvintes.